Agora que eu vi quando você entra no online mode, tem uma foicezinha lá de camponeses. Certeza que a galera olha e fala: Caralho, Jovem País é comunista. Boa noite, galera. Mais uma vez aí um vídeo da História Sem Cheat pra vocês. Dessa vez nós estamos finalmente conseguindo gravar o Age of Mythology. Aqui do meu lado está o Faladir, está virtualmente do meu lado, como eu sempre disse. E pra ser bem sério pra vocês, foi um tanto complicado começar a fazer esse vídeo, porque tem muitos poréns pra conseguir fazer o Shadowplay funcionar junto com o Age of Mythology. É sociedade pós-moderna, nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é muito profundo, né? Eu não tô do seu lado, mas eu tô do seu lado. Então esse vídeo hoje é pra gente trocar um pouco de ideia sobre, né, o tema principal do jogo aí, que é a mitologia. Deixa eu falar disso, porque esse jogo é um jogo que quem nasceu na década de 90 provavelmente jogou. É um jogo extremamente antigo. Você sabe de que ano é? Eu acho que é de 2000, não sei o que. Ele acho que é um sucessor do Age of Empires 1 ou 2. 2, ele vem logo depois do 2. Age of Empires 1, 2, Mythology, daí vem o 3. Enfim, é um jogo que dispensa um pouco apresentações ainda. Talvez precise de apresentação pra galera não ter jogado por ser muito nova, né? A galera que é bem nova talvez nunca tenha visto. Mas é um Age, né? Como o Age of Mythology, Age of Empires, é um dos jogos que lançaram esse modelo de jogos aqui, que a gente conhece como estratégia em tempo real, né? Você pode ver que diferente, por exemplo, do Civilization, como a gente jogou antes, você não tem turnos. Eu estou mexendo os bichinhos aqui, ao mesmo tempo que o Faladir lá no império dele, bicheira do que são os gregos, está fazendo isso também. Ih, já tá com inveja do meu império. Eu tô com os egípcios, e como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um poderzinho aqui, prosperidade. Minha deusa é a Isis, tá vendo? Ó? Eu posso escolher aqui e ver os deuses das pessoas. O Faladir pegou Zeus, se não me engano, é Zeus? Isso, Zeus. O pai do Olimpo aí, se quiser entrar no Olimpo tem que falar comigo. Que aqui daí muda todos os esquemas assim de evolução que você pode ter. Eles têm uns bonzinhos. E à medida que a gente vai mudando de era, a gente vai poder escolher outros deuses que vão ser nossos patronos aí, né? E é por isso que a gente tem o nome desse jogo como Age of Mythology. A ideia é mesmo trazer esse jogo para falar um pouquinho sobre mitologia, né? Você quer começar falando aí? Eu falo. É que eu tô tentando. Eu não tô falando muito porque eu tô tentando lembrar como é que joga esse jogo. Porque eu comecei a jogar esse jogo quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Vocês podem ver esse gráfico maravilhoso que eu tô mostrando, inclusive aqui com zoom pra vocês agora. É o gráfico máximo do jogo, tá? Ah, só um minutinho. Agora que já consegui pra era clássica, vocês podem ver que eu tô com dois deuses pra escolher aqui, né? Eu posso ser do Anubis, e aí tem as vantagenzinhas aqui do lado, que ele me mostra, ou da Bast, que tem outras vantagenzinhas aqui também, né? É bem interessante. Sim, assim como eu acabei de evoluir e escolhi Atenas. Ah, que clichê, bicheira. É, lógico. Eu nem vi qual era a outra opção, mas Atenas sempre é mais da hora. Enfim, a gente vai falar de mito, afinal o nome do jogo é Age of Mythology, né? Exato. Mitologia. E a primeira coisa é, o que é mito, né? Sempre vamos começar por essa pergunta, afinal as pessoas não sabem o que é mito. Mito costuma ser uma história que não necessariamente vai tratar da realidade, mas pode ter elementos da realidade e possui elementos fantásticos também. Geralmente ele vai ter um aspecto moral, inclusive, também o mito. Ou ele pode ter algum aspecto de, sei lá, guardar algo do passado, que é o que faz, por exemplo, a mitologia grega. Ela explica a origem do universo, como os gregos viam a origem do universo, por exemplo. Lógico que não quer dizer que a origem do universo era daquele jeito, pode até ser. Mas a questão para os gregos era explicar, e essa era uma maneira de explicar, era através do mito, através de uma história que envolvia os deuses e várias outras coisas meio fantásticas. Que hoje mais ou menos é o que a ciência cumpre, né? A ciência ela tenta explicar essas coisas, a origem do universo, como funcionam os elementos. Para os gregos, que é o meu caso, por exemplo, a mitologia servia também para explicar essas coisas. Por exemplo, Zeus, que é o meu deus.
Quando acontecia alguma coisa com raio, algum elemento assim de tempestade, acreditavam que era alguma forma de Zeus estar se comunicando, entendeu? Então onde caía um raio era considerado um lugar sagrado, esse tipo de coisa. E também explicavam o que era esse fenômeno do raio, né? Porque hoje em dia você já nasce tendo acesso aí às informações do que é um raio, como é que ele é produzido, etc. Isso nem sempre foi assim. Né? As pessoas não tinham essa noção. Eles vinham de repente com um clarão no céu, descia uma luz, aquilo, né, pegava fogo no que acertava, então eles achavam que alguma coisa causava aquilo. É que na verdade algumas pessoas, né, que estudam aí o mito mais numa questão psicológica, entende o mito, né, a crença no sobrenatural, na criação, né, de um ser que não se pode ver e tudo mais. A partir do momento que você quer explicar o que acontece, você tem as suas próprias estruturas para explicar. Por exemplo, eu empurro algo, a coisa se mexe. Né? Então eu sei que aquilo se mexeu porque eu empurrei. E aí de repente eu vejo a árvore se mexendo sozinha, que é o vento. Só que eu não estou vendo o vento. Então eu acredito que aquilo é um outro ser que, por conseguir mexer com a quantidade, né, gigantesca de coisas, é um ser bem maior, bem mais poderoso do que eu. Exatamente. Inclusive, não quer dizer que só porque hoje a gente usa ciência que a gente seja melhor que eles porque explicavam as coisas pelos mitos. O que importava para eles era ter uma forma de explicar essas coisas, assim como pra gente. É importante a gente explicar várias coisas, como, por exemplo, vem o raio, porque fica essa dúvida, nossa, de onde vem o raio? E a ciência faz isso pra gente, pra eles era a mitologia que fazia isso. Não quer dizer que a gente não é melhor ou pior que eles, quer dizer que eles tinham uma maneira de explicar e a gente tem outra. A gente também tem uma crença, às vezes, um pouco mitológica na ciência, né? A gente acha que ela é capaz de uma série de coisas que, na verdade, não é bem assim, né? Que funciona. Muitas vezes também, se você... Uma questão aí que entra numa discussão maior, né? Que às vezes geram questões mais polêmicas, é a relação entre mito e religião, né? O que é mito, o que é religião, né? A religião, na verdade, compreende uma série de mitos dentro dela. É que, embora o mito seja bem mais amplo do que a religião, né, a religião em si se baseia em mitos. Sim. Né, por exemplo, nem todo mito faz parte de uma grande religião, ou de uma religião qualquer que seja, mas toda religião tem mitos. É a base dela, geralmente. Sim, uma coisa que eu ia falar também, quando eu estava explicando o mito, e isso pode também entrar na ideia de religião, é que, como o mito ele serve para explicar muita coisa do passado também, ele serve também para criar uma identidade de um povo. Por exemplo, quando a gente fala dos gregos, a gente sempre fala que os gregos eles não viviam em estado centralizado e tal, mas eles se viam como gregos pela questão da língua e da cultura, né? Se eu estiver errado, não me corrige. Ou se eu esqueci de falar alguma coisa. E o mito, ele fazia esse papel, por exemplo. Uma coisa que unia os gregos era isso. Eles tinham esses mitos em comum. A mitologia grega era em comum. Por isso que ela chama mitologia grega. Né? Muita gente acha assim, pô, mas peraí, não é que os espartanos acreditavam em um deus, os atenienses em outro? Não é bem assim. Todos eles acreditavam nos mesmos deuses. A diferença é que Atenas escolheu, a cidade de Atenas escolheu Atena para reverenciar, para ser a deusa mais importante para eles, e Esparta escolheu Ares, que é o deus da guerra. Mas mesmo os espartanos acreditavam que existia Atenas, né? Porque Atenas se relaciona nas mitologias, né, nas histórias, que se compreende com Ares. Os dois são inimigos, os dois não se gostam. Esses dois se relacionam com Zeus, que é o que o Flávio escolheu aí para ser o seu... né? Povo que vai perder aí e tal. Ah, vou sim. Você tem. Seus deuses têm cabeça de pássaro. Você acha que você pode peitar. Enquanto seu pássaro tá voando ali, o meu tá tacando raio nele. Uma coisa sempre legal da gente ver também, como se constrói a mitologia, é que ela nasce, né? A maioria das mitologias nasce na relação do homem com a natureza. Então você pode perceber que, por exemplo, os deuses egípcios, eles sempre têm a ver com coisas e criaturas que são próximas da região do Nilo ali, da África e tudo mais. Eu queria falar que a minha cidade é mais legal porque a minha não é teocrática que nem a dele, tá? É uma coisa que é interessante a gente sempre pensar, né? Por que é importante a gente estudar os mitos? Por que é importante a gente pensar, né, em religião? O que a religião tem aí de importante pra gente poder colocar ela
uma pauta de estudos, assim. E aí a gente pode pensar na relação dessa religião com o próprio Estado, né? Que até hoje existe. Que até hoje existe. E aí, assim, você tem vários níveis, várias maneiras de você relacionar a religião com o Estado, né? Essa civilização que eu peguei para jogar aqui, eu peguei de propósito, que são os egípcios. Eles tinham nessa época aqui, né, o que a gente chama de sociedade teocrática. É uma sociedade onde a religião ela dita as regras da sociedade, né? As leis, a organização social, a organização política, toda é pautada em cima de uma tradição religiosa. Essa tradição pode ser representada pela figura, né, de uma pessoa, por exemplo, o líder religioso. Pode ser também ser o líder do país, do povo, né? Também pode ser pautado em cima de um livro religioso, né? Como é o caso da Arábia Saudita, que o Fábio inclusive usou como exemplo quando a gente estava trocando uma ideia sobre isso, né? Independente do que for usado, sempre quando você tem uma sociedade onde que as decisões e as leis são tomadas baseando-se em algo religioso, através dos seus mitos, através das suas tradições religiosas, a gente tem um que a gente chama de sociedade teocrática. O que difere, por exemplo, uma sociedade teocrática hoje de uma outra sociedade que não é teocrática é o Estado laico, que seria um Estado que abre margem para manifestação de todas as religiões. Aí você vai falar, não, mas tem religião, então não é teocrático? Não, porque o Estado teocrático, a religião ela é o centro, ela é a base que pauta toda a vida política. No Estado laico, as manifestações religiosas são permitidas, mas todas, você pode ter livre crença. Mas o Estado nunca vai pegar uma religião como base para tomar suas decisões, entendeu? E se ele for manifestar a religiosidade de um lado, ele tem que manifestar dos outros também, porque senão ele está sendo parcial para uma religião, e isso... uma coisa que deixa a galera aí, esse pessoal que é de uma religião diferente da cristã ou é ateu, de qualquer modo, é que, por exemplo, na Câmara de Deputados aqui do Brasil você tem um crucifixo. Isso, por exemplo, é um ato que fere o Estado laico. Exatamente. E é meio louco isso, porque os estados teocráticos que existem hoje, alguns vêm de muito tempo atrás, inclusive dessa época. Tipo, a Arábia Saudita ela é extremamente antiga e tem essas tradições de épocas extremamente antigas. E é muçulmana, inclusive. A ideia de teocracia na Arábia Saudita é baseada no livro sagrado do Islã, que inclusive é uma leitura mais radical, conhecido como arabismo. Mas nem sempre a teocracia ela tem que estar baseada no livro sagrado. Por exemplo, no Egito antigo, no Egito atual. O Egito atual já é outro naipe. Inclusive eles vivem uma ditadura militar hoje, acho. Acho que ainda está assim. No Egito antigo, que é aí o do Alistrel, o monarca, o faraó no caso, ele era confundido com o próprio Deus. Uma coisa é que, assim, às vezes a gente comete um erro muito, muito grande, né? Que na verdade não se trata de um erro, mas a gente acaba chamando tudo de mitologia, né? E aí não tem problema, desde que você entenda que, assim, mitologia é uma palavra muito ampla. Mitologia é um conjunto de mitos, pode ser qualquer coisa, na verdade. Você é uma pessoa, para mim, por exemplo, que não tem uma religião, mitologia pode definir tanto a mitologia grega aqui quanto cristianismo, budismo, etc. Isso tudo pode ser colocado para mim dentro da ideia de mitologias. Mas se você vai estudar afinco cada uma delas, você vai ter diferenças bem grandes, assim. Como, por exemplo, se a gente pega o Deus cristão, ele é um Deus exatamente... ele não é humano, né? Ele embora os humanos tenham sido feito a imagem e a aparência dele, ele tem todas as virtudes que os humanos almejam, né? E ele não tem os vícios. Ele é um Deus perfeito. Já os deuses gregos, da galerinha do Filologia aí, ele tem vícios e virtudes, né? Eles também têm problemas. Zeus, por exemplo, é considerado um cara extremamente infiel, não é? Ares é um cara esquentado e tudo mais. Eu acho que isso aí é tudo boato espalhado, tá? Estão me defendendo aqui. Invenção da oposição, intriga da oposição. Né? Tá falando mal isso só pra me desvalorizar. Sabem que a minha sociedade é mais legal que a dele, sabe? Mas enfim,
E os gregos, você vai ter uns deuses assim, de aparência diferente. Enquanto nos gregos você vai ter... Os egípcios vão ser diferentes, né? Nos gregos você vai ter aquele cara mais próximo dos humanos mesmo, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vê as fotinhas deles. Por exemplo, você tem Hades, que embora seja aqui, né, tem esse olho brilhando aqui, ainda assim é um cara com feições humanas. Você vai ter Poseidon também, tá vendo? Um cara que barbudão e tal, mas bem humano. Zeus aqui também. E quando você pega, por exemplo, Isis, beleza, ainda é uma mulherzinha aqui, ok e tal. Mas você pega, por exemplo, Ra. Cabeça de passarinho. Essa cabeça aqui e tal, de animal. Você vai ter também Sete aqui, que é um outro cara com cabeça de animal também. Porque eles são antroposomórficos. Exatamente. Tem a forma que mistura homem e animal ao mesmo tempo. Uma palavra super bacana, né? Um dia, se você quiser ofender alguém sem ofender, mas a pessoa ficar ofendida, você fala, você é um antroposomorfo. Aí a pessoa vai falar, ô louco, por que você tá me chamando assim? Na verdade, você não tá ofendendo a pessoa, só tá dizendo que ela tem formato de homem, ou de pessoa, e de um animal, né? Antro é homem e zoo é animal. Morfo é forma. Existem religiões, né, e mitos que são zoomórficos, né? E religiões que são antropomórficas só. Como, por exemplo, os gregos são antropomórficos, né? Você pega os deuses deles, a grande maioria tem aspecto mais próximo de um homem mesmo, né? Ou uma mulher, um ser humano. Já os egípcios, eles misturam essas duas coisas, antroposomórficos mesmo, são todos esquisitos. E uma coisa que também trata, né, que o Age of Mythology ajuda a gente a pensar, é que a maneira que você encara a religião também é diferente. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, do lado tem carne, né, que é a comida, tem madeira, tem ouro e tem o número de pessoas que eu posso ter aqui, e lá embaixo tem favor, né, que seria tipo, sei lá, poder divino aí, né, favor divino que a gente pode ter, uma bênçãos aí. Cada uma dessas civilizações no jogo ganha isso de maneira diferente. Por exemplo, os egípcios aqui que eu estou jogando, eles têm que fazer esses monumentos aqui, eu estou dando um zoom aqui para você ver, ostentação, né, para poder mostrar, né, fazer honra aos deuses. Os egípcios que o Valente está jogando, como é que é aí? Eu sou grego, não sou egípcio. Tá querendo me ofender? Você que é egípcio. Foi mal. Os gregos fazem o quê? A gente tem que ficar aqui ovacionando um templo. Tá vendo? Pagando pecado. Não, pecado não, porque é cristão, mas... Tem que ser puxa-saco, né? Grego é puxa-saco, no fim das contas. Grego é puxa-saco. Tem outras duas civilizações que você pode jogar aqui, né? Os dois povos, que é os nórdicos e os Atlantes. Os Atlantes é uma forçada de barra meio loucona aqui do jogo, né? E é mais pra brincar um pouco com uma expansão, inclusive. É o metamito, né? A mitologia em cima do mito. É, a mitologia em cima do mito, exatamente. O metamito, ótimo. E eles ganham, né? Os Atlantes, eles ganham favor, né? Favor aí. Construindo cidades. Assim, você construir uma aqui, tem uma outra aqui, tá vendo? Quanto mais dessas eles tiverem, melhor é pra eles, assim. E mais favores ganham. Já os nórdicos têm que sair na porrada. Quando eles estiverem lutando, eles estão de boa, assim, eles estão ganhando favores dos deuses. Assim. É tipo os bárbaros que ferravam a gente no Civilization, pra quem viu. Então, isso diz muito sobre a visão, né, que as pessoas que produziram esse jogo, lembrando que esse jogo é da Microsoft, tem dessas civilizações e seus mitos, né. Então, assim, o que ficou pra história, assim, aliás, o que ficou pra memória, a gente já discutiu que é história e memória aí, dessas coisas, né? Ficou na nossa cabeça os grandes monumentos egípcios, né? As pirâmides, os esfinges e tudo mais. Então eles pensam que os egípcios cultuavam seus deuses fazendo grandes monumentos. Então no jogo você faz grandes monumentos para ter, né, a favor dos deuses aí. O que ficou dos gregos, né? O pessoal fazendo festas, fazendo rituais para os deuses e tudo mais. Então fica aí isso, ovacionar os deuses nos templos. Sempre tem um templo, né? O Partenon e tudo mais. E o que fica dos nórdicos? São povos guerreiros, né? Que lutam o tempo todo, são deuses guerreiros. Então isso é muito... Era assim de verdade? Era assim que as pessoas faziam? Não sei, né?
Eu não acho que os gregos só ficavam ovacionando lá. Eles iam fazer monumentos para os deuses também. Faziam, né? A gente sabe fazer. O Colosso, por exemplo, é um grande monumento a um deus. Né? Então, na verdade, existem várias outras formas que não mostram aqui, né? De ovacionar e cultuar esses deuses. Mas por enquanto mostra só essa. Eu fico imaginando também, eu vou deixar essa pergunta para você, fala de ver se você responde aí. Se a gente tivesse, por exemplo, sociedade Europa cristã, o que seria para ganhar o favor dos deuses aí? Ou do deus, no caso, único, né? Pra ganhar o favor do Deus? O que você acha que a gente deveria fazer? A gente ia ter que civilizar os povos, né? Eu também acho, mano. A gente ia ter que chegar no outro povo e falar: então, você conhece a palavra de Deus, ele? Não conheço, mas eu tenho os dedos. Não, tá errado. Como assim tá errado? Não, tá errado. Não tá errado. Ah, tá errado aqui, olha a minha espada. Não, mas o que tem em sua espada? Aí fora a barriga do cara, o cara cai sentado e fala: aí, tá vendo? Ela tá certa a minha espada. Só tem um Deus. Ia ser mais ou menos assim. Aí ia acabar que nem os nós. Não, mentira. Os cristãos não iam ser só assim também, então os cristãos não são agressivos. Eles estavam querendo fazer uma coisa legal, só que, né, às vezes só querendo fazer uma coisa legal, a gente faz uma coisa chata, acontece. Que isso, tá nevando? Não, o cara me atacou. Ah, se ferra aí, olha lá. Deve ter atacado você também, ele usou o poder de Simbul, velho. O que faz? Joga um monte de lobo na sua terra. Eita porra! Aí, uma coisa legal desse jogo é que assim, os deuses aqui, eles são participativos, né? Eles atacam mesmo. Assim. Tá falando que os deuses na vida real não são participativos, aí? Não, é que assim, brincando. Você vai ter, por exemplo, as mitologias tomando realmente forma aqui, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que a gente tava falando da formação de mitos e tal. O jogo em si, quando ele tá construindo essas identidades, ele também constrói os mitos, né? Isso aqui é um mito sobre o que é ser grego, não quer dizer que ser grego na época antiga era isso. O cuidado de quando a gente faz com a história, que eu sempre tento lembrar isso, o objetivo do jogo não é esse, não é reproduzir a história, fazer um jogo usando elementos pra, sei lá, ser divertido, e aí depende da ideia do cara que quer fazer o jogo. Mas quando ele tá fazendo, ele tá usando elementos que às vezes são estereótipos e cria uma ideia que é meio fantasiosa também. Isso quer dizer que é ruim? Não, é aquilo que eu disse antes, é uma maneira da gente ver os gregos. A história em si, quando a gente estuda história, a gente tem que entender os gregos como eles eram, que é o que a gente tenta fazer aqui pra vocês. Falar, não era bem assim, ou isso é legal porque eles pegaram bem como era a ideia mesmo. Mas quando vocês forem jogar um jogo desse nível, ou qualquer jogo na verdade, e é isso que a gente quer mostrar no canal, que você pode aprender história com os jogos, sempre lembra disso, que não é porque você tá jogando o jogo também que ele tá fazendo retrato fiel da história. E nem que ele quer fazer. Nem que ele quer fazer. E é importante pensar também que em algum momento, né, esses mitos todos que hoje a gente brinca, a gente tem jogos sobre e tudo mais, eles eram considerados os reais, assim, né? As pessoas acreditavam neles, né? Você tinha uma grande apelo, né, em cima dessas histórias todas e tudo mais. Sim. Assim como tem muita coisa que a gente acredita hoje na ciência e a gente sabe que não necessariamente vai ser assim pra sempre. É aquilo que a gente falou de não acreditar na ciência também como o ser supremo acima de tudo, como pra explicar o mundo. Às vezes uma série de coisas que a gente se baseia hoje vão se provar bastante erradas, né? Exatamente. Por isso que é bacana estudar os mitos, porque você entende que existem várias maneiras de compreender o mundo também. E se identificar com o mundo. Se antes a gente vê o passado como mito e a gente vê a partir da história, da ótica da história, pode ser que no futuro seja diferente. Exato. Que porradaria do caramba. E agora? Acabou? Que isso? Que isso? É bomba nuclear isso?
Que isso, corre? O que tá acontecendo, meu Deus? Que porra é essa, meteoro? A sua zaga é tipo o Capitão Hamilton, né? Me dá embaixo da tela da Grécia destruindo o Egito. Eles estavam dentro dessa águia, o seu exército, é isso? Tava dentro da águia, da Pássaro Roca. Eu ia atacar você por cima enquanto eu achei que você ia defender seu porto. Eu não. Quando eu vi que era só uns barquinhos, eu vou pra cima. Ele tava gastando os barquinhos dele. Bom, galera, foi isso. Eu perdi foi um massacre. feio aqui com os egípcios. Genocídio. Mas vai ter revanche. Vai ter revanche. Olha só, cara, que genocida, ele não deixa nada vivo, cara. Só dá pra ter revanche se sobrar alguém pra contar a história, que não é o meu caso. Não foi o caso. Mas enfim. A gente agradece aí pela paciência em ver nossos vídeos aí, mais uma vez. Então até mais pra vocês. Uma boa like, noite. Compartilha, se gostou, se inscreve no canal. Por favor, qualquer dúvida aí ou deixa nos comentários. Indignação sobre o que falamos hoje, é só colocar nos comentários aí, beleza? Até mais. Beijos.